E começamos em Brasília, onde a tão aguardada reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores aconteceu. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou toda a movimentação no Palácio da Alvorada e traz agora para a gente a repercussão desse encontro tão esperado. Bruno, boa noite para você. Às vésperas do pleito, o que o presidente falou sobre o processo eleitoral brasileiro? Olivia, você uma ótima noite. Quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, nesta segunda-feira, esta reunião que havia sido antecipada, que iria acontecer. Hoje pela manhã havia uma dúvida se de fato iria acontecer. Jair Bolsonaro, logo pela manhã, chegou a conversar com apoiadores, disse que não havia tido uma noite muito legal, não dormiu à noite, mas a reunião foi mantida. Essa reunião, cerca de 70 representantes compareceram, que durou um pouco mais de uma hora essa conversa. As informações que foram apresentadas são itens que ele já havia comentado com jornalistas em algumas lives também, falando sobre o sistema eleitoral. Voltou a falar sobre as urnas eletrônicas que são utilizadas há cerca de 25 anos. Voltou a falar que em 2020 não havia uma certeza, uma confiança em relação às urnas e que não era certo que houvesse eleições em 2020, já que não tinha uma segurança em relação às urnas. Ele também voltou a falar sobre o ministro Edson Fachin e chegou a comentar sobre um ataque hacker, que seria realmente essa interferência nas urnas eletrônicas. Ele relembrou quando aquele hacker chegou a confirmar que ficou cerca de 8 meses usando a senha de um dos ministros e acessando realmente o sistema eleitoral. Nós separamos essa fala, vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro nessa reunião com embaixadores aqui no Alvorada um pouco mais cedo. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar a foto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Rapidamente após essa reunião foi emitida uma nota rebatendo que esse hacker de fato conseguiu acesso, mas não interferiu em nada no sistema eleitoral, a não ser alguns arquivos do administrativo, arquivos antigos, na verdade. Na mesma esteira, Jair Bolsonaro continuou conversando e chegou a falar que tinha cerca de 100 vídeos em relação às eleições de 2018 de alguns apoiadores e de eleitores que chegaram até o local de votação e quando eles colocavam o número ali 1 e o 7, vinha um outro candidato, ou seja, surgia um outro nome que era o seu adversário. Nós também separamos essa fala, vamos ouvir. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu o meu nome. Ainda repetiu uma outra fala sobre o ministro Alexandre de Moraes, que acaba investigando a abertura de um inquérito para que possa ele realmente comprovar essas afirmações sobre o sistema eleitoral. E aí, segundo Jair Bolsonaro, uma informação da Polícia Federal era que não havia nem uma classificação de um sigilo sobre essa investigação. Ele acabou divulgando algumas informações sobre essa investigação e acabou se tornando réu novamente, aliás, uma investigação, incluindo no inquérito para que possa ser investigado neste mesmo inquérito ali da Polícia Federal e também que entra ali no ministro Alexandre de Moraes. Um questionamento de que tudo o ministro acaba entrando com uma ação para que ele seja ouvido ou uma representação. Vamos ouvir. A gente continua acompanhando, então, já a gente volta sobre essa fala
do presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente finalizar, que houve uma nota do senador Rodrigo Pacheco. Ele chegou a falar que uma democracia se faz com respeito e ao contraditório e à divergência, independente do assunto, e que inclusive já assuntos assimilados através da sociedade brasileira que não mais admitem essa discussão, a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral, que não mais serão colocadas em dúvidas. Só para a gente rebater uma outra informação que também foi divulgada, uma nota que ao longo dessa reunião Jair Bolsonaro disse que a contagem dos votos acontece através de uma agência, que é uma outra empresa que faz um serviço da contagem de voto. O que foi respondido é que o sistema da contagem é feito exclusivamente no TSE, aqui na capital federal, e que não tem ninguém, nem uma terceira pessoa envolvida nessa contagem, na apuração dos votos. Uma última informação que eu acabei de confirmar, conversava agora mesmo com o senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado, via celular. Ele me respondeu que ainda hoje ele entra com uma representação no STF em relação a essa reunião e o que foi informado, o que foi divulgado a esses embaixadores nesta reunião aqui no Alvorada. A gente volta já já com outras informações, repercutindo esta reunião que acabou atingindo um pouco mais de uma hora, com 70 representantes, vários embaixadores que foram convidados, relembrando que o ministro Edson Fachin e o ministro Luiz Fux não aceitaram os convites. Lívia. Sobre isso, a gente volta a falar daqui a pouquinho. Então, te aciono já já. Obrigada por enquanto, Bruno Pinheiro. Hora, então, de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Conosco hoje na bancada, Alfredo Scaff e Rodrigo Constantino. Uma ótima noite a vocês, bom início de semana. Vou começar com você, Rodrigo Constantino. Logo no início da reunião, o presidente Jair Bolsonaro disse que um dos objetivos do encontro com os embaixadores era garantir a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Por outro lado, ele é contra aquela iniciativa que foi defendida pelo ministro-presidente do TSE, Edson Fachin, para convidar observadores internacionais para acompanharem o processo eleitoral. Eu te pergunto, então, qual o efeito prático dessa reunião do presidente com os embaixadores, então? Boa noite, Lívia, boa noite, Scaff, boa noite a todos que nos acompanham. O interesse do presidente é trazer mais transparência e deixar o mundo a par do que nós estamos vivendo aqui, porque é uma reação, muitas vezes, à narrativa e aos discursos do próprio Fachin e outros ministros, mundo afora, espalhando uma tese absurda de que o presidente prepara uma espécie de golpe, que o Brasil pode ter um 6 de janeiro pior ainda do que foi lá o Capitólio, e por aí vai. Isso não tem fundamento, isso é previsão, é especulação, enquanto que o presidente trouxe fatos. Ele mostrou que tiveram coisas estranhas nas últimas eleições, ele mostrou que a postura de muitos ali do Supremo ou do TSE são posturas estranhas, né, que convidam as Forças Armadas e depois rechaçam todas as sugestões das Forças Armadas. Quando ele traz à tona uma investigação, um inquérito da Polícia Federal acerca de um hacker que passeou lá dentro do sistema por meses e apagaram os logs depois, ou seja, os rastros, as impressões digitais. Ele é que é alvo de um inquérito, e atiram no mensageiro, né, sendo que não era um inquérito sigiloso, mas ele que deu visibilidade a isso, e muitas outras coisas que ele falou. E a postura da imprensa é ainda mais questionável. Quer dizer, hoje tinha jornais importantes do Brasil dizendo que todos os embaixadores que foram lá foram a contragosto, não queriam ir, não querem dar alimento para as teses golpistas do presidente. Como é que eles sabem? Entrevistaram os 70 presentes? Ou tem procuração para falar em nome deles? Claro que não. Então já é a mídia impondo também uma narrativa própria e pré-concebida. Então tudo que o presidente está fazendo é coerente com projetos de lei no passado, com críticas que ele fez mesmo quando venceu. Não é discurso de mal perdedor, não é preparando o terreno para nada. É um brasileiro e muitos outros que estão junto com ele nisso, clamando por mais transparência contra um sistema opaco, centralizado, que só países como Brasil, Butão e Bangladesh adotam. Agora, Alfredo Scaff, queria saber de você, boa noite em primeiro lugar, bem-vindo aqui mais uma vez, está de volta essa semana com a gente. Queria saber de você, Scaff, que tipo de efeitos pode produzir esse encontro de hoje do presidente Jair Bolsonaro? Será que as consequências serão mais benéficas
ou prejudiciais ao próprio presidente? Será que esse objetivo de comover e sensibilizar a comunidade internacional para isso que o presidente considera ser uma lacuna, uma fragilidade do sistema eleitoral brasileiro vai ser atingido? Vai dar certo esse gesto do presidente Bolsonaro? Scaf, boa noite para você. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite. Vitor, eu primeiramente quero deixar claro que o presidente foi extremamente sereno, tranquilo e simplesmente ele relatou fatos a uma comunidade cujo diálogo tem que ser feito com o executivo. Veja bem, quem é que tem o Ministério das Relações Exteriores? É o Poder Executivo, não é o Poder Judiciário nem o Poder Legislativo. Então, a atribuição de se conversar com embaixadores, todo e qualquer assunto, é do Ministro das Relações Exteriores e também do Presidente da República. Eu vejo que tudo aquilo que foi narrado na reunião são fatos médios e altamente graves no sentido de se querer aprimorar a segurança das eleições. Então, todo fato narrado, Vitor, ele tem que ser, primeiro, apurado, se é que já não foi, e, posteriormente, tem que se consertar para aprimorar a transparência e a segurança das eleições. Porque a responsabilidade das eleições, o presidente fazendo essas declarações, essa reunião ou não, continua sendo do TSE. Então, toda e qualquer responsabilidade por acertos e erros ocorridos durante uma eleição não serão do Poder Legislativo e nem do Poder Executivo. Serão todos do TSE. Então, não vejo nenhum problema do presidente, que é o chefe do Poder Executivo, estar na sua atribuição de conversar com embaixadores, o que eu já não acho correto quando um ministro do Supremo chama esses mesmos embaixadores para conversar, porque não é atribuição do judiciário interferir, e nesse caso houve uma interferência, ela não é dolosa nem grave, mas é uma interferência nas atribuições do Poder Executivo. Então, o que é normal, Vitor, é o presidente conversar com embaixadores. O que não é correto é aquele que aplica a lei ao caso concreto querer dar satisfação quando ele mesmo diz que o processo é seguro e transparente e todos nós queremos acreditar que seja.